dessas dores. O Salmo 25, 12 a 14, mesmo salmo que eu usei no início da mensagem de Sansão, vai dizer assim: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Pai, essa é a tua palavra. Ministra em nós agora, pelo teu poder, que sejamos transformados, edificados, que possamos ir além, Senhor Deus, do próprio conhecimento, e possamos praticar, Senhor, essa palavra que é viva, poderosa e eficaz, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo começa com uma pergunta: quem é o homem que teme o Senhor? Essa pergunta sugere que Deus está procurando atentamente filhos que venham a temê-lo. Deus tem isso no seu coração. E temê-lo para quê? Para iluminar de maneira sobrenatural o seu caminho. Um filho maduro, ele revela temor a Deus, como eu tenho dito. Deus procura um povo que viva de acordo com o seu senhorio e sabedoria, amando o que ele ama e odiando o que ele odeia, que é o pecado. Temor, como eu já disse, ele vai significar assim, numa expressão um pouco mais detalhada, reverência que o homem deve sentir pela majestade de Deus, poder e posição exaltada do seu Criador. Temor é reconhecer a sua grandeza, dar devido respeito, honra ao seu nome e à sua presença. Então Deus está procurando filhos que tenham isso no coração. Eu vou honrar a presença dEle, eu vou temer a presença dEle, eu vou me submeter à sua voz, eu vou me colocar sob a sua liderança, o seu senhorio. O que Ele dizer, falar, eu vou obedecer. Onde Ele me enviar, eu irei. Isso é temer ao Senhor. E também, diante de tudo isso, Ele vai colocar que o texto refere-se a um temor, aonde aquele que teme a Deus viverá prosperidade. E talvez você possa dizer: pastor, eu olho para a minha vida e não há prosperidade alguma. Mentira. Olha para você hoje aqui, andando, falando. Você está vivo, isso já é próspero. Amém, irmãos? Então, prosperidade muito além de um conhecimento ou de uma vivência financeira, muito além disso. Mas o texto vai dizer que os descendentes herdarão a terra. Sabe onde é que está tudo isso vinculado, irmãos? No temor ao Senhor. Pessoas que são procuradas por Deus, que temem a Deus, vão ser prósperas em Deus. Essas pessoas vão ver seus descendentes herdando a terra abençoada de Deus, prometida de Deus. E é por causa de tudo isso que Deus revelará os seus segredos. Por quê? Porque o finalzinho do texto que lemos vai dizer assim: e os seus segredos aos que o temem, Deus confia, e os leva a conhecer a sua aliança. Veja, aliança é a última palavra do verso. Temer ao Senhor, entender que você tem uma aliança com Deus, porque Deus fez uma aliança com você primeiro. Então, a partir da aliança, e a aliança, você sabe, ela envolvia, no tempo de Abraão, uma marca, a circuncisão. Então, aquele homem tinha uma aliança com Deus, era feita uma marca. Irmãos, a marca da aliança que carregamos hoje, ela se chama o Espírito Santo de Deus. Somos selados pelo Espírito de Deus. E é por isso que um dia você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Você abriu seu coração, o Espírito entrou em você e você foi marcado. Porque Ele derramou naquela cruz do Calvário o sangue dele precioso, fazendo onde muitos perdidos foram achados pelo poder da sua ressurreição. Então, diante disso, eu dou uma resposta. Então, eu abro o meu coração e Deus ministra na minha vida e Ele me sela com o Espírito dele, que ninguém mais pode tirar o selo. Amém?
Então é diante disso que nós temos marcas na vida de pessoas que temeram o Senhor. E aí nós vamos olhar para a vida de José, mostrando que esse homem, ele era procurado por Deus também para que ele viesse a temer a Deus. Esse homem, ele vai revelar uma prosperidade diante de Deus. Esse homem vai ver sua descendência abençoada. E esse homem teve intimidade com Deus, e Deus dá a ele segredos ocultos em Deus. O nome de José, dado pelo faraó, o nome egípcio, isso acostumava acontecer, aonde autoridades, reis e impérios trocavam o nome das pessoas, isso envolvia uma identidade. Você vai lembrar de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei da Babilônia vai trocar os seus nomes, e vai colocar o nome deles de divindades da Babilônia. Mas é interessante porque Faraó, lá no capítulo 41 de Gênesis, ele vai colocar o nome de José de Zafenate Paneia. E o que significa Zafenate Paneia? Aquele que interpretaria ou interpreta sonhos, visões. E é muito interessante porque no capítulo 37 de Gênesis, o início do capítulo vai mostrar que a história de Jacó, e começa com José, da família de Jacó começa com José, e ali já começa o quê? José sonhando, tendo sonhos. Então do início ao fim você vai ver que Deus levantou aquele homem com 17 anos para colocar sobre ele sonhos, e ele vai ter o entendimento desses sonhos, mas aqueles que estavam em sua casa, em sua família, não conseguiram compreender, e Deus vai além. Aqueles que terão sonhos e visões, você carregará um dom, e esse dom será o dom da interpretação dos sonhos e das visões. Esse homem foi selado, ele foi blindado, ele foi protegido. Deus colocou uma visão sobre ele muito clara. E isso, irmãos, é poderoso, porque ser próspero é andar com Deus. O temor do Senhor antecede a prosperidade. Quem teme ao Senhor vai prosperar. Filhos maduros compreendem que prosperidade não é ter tudo, mas é não sentir falta de nada. Diga assim comigo: filhos maduros compreendem que prosperidade não é ter tudo, mas é não sentir falta de nada. Isso é importantíssimo, porque Davi vai dizer isso no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, é o salmo da minha vida. E de nada, o original do hebraico tinha que ser traduzido para o português ou para o inglês: de nada terei falta. Quando uma igreja, uma família espiritual se torna madura, ela entende exatamente isso, que prosperidade não é ter tudo, tudo, tem que ter tudo, tem que ter carro, tem que ter avião, eu tenho que ter mais e mais e mais e mais, isso é outro nome, mas é entender que Deus já te deu o principal. Deus já colocou você no lugar especial, Deus abençoou você com a mão poderosa dele, você está escondido, blindado, protegido no Senhor, o maligno não pode tocar, e haverá um dia que mesmo que você morra lá enterrado naquela terra, e os teus ossos tiverem sido totalmente assim, consumidos, você vai ressuscitar dos mortos, porque o primeiro de muitos ressuscitou dos mortos, aleluia! E eu quero falar isso com você. Gênesis 49, 22 a 26, vai dizer assim, na NVI, se você tiver sem a sua Bíblia, acompanha aqui no telão. Gênesis 49, 22 a 26, vai dizer assim: José é uma árvore frutífera. Você lê esse texto em casa, você pode colocar teu nome aqui. Fala o teu nome, João. Vamos ler juntos aqui essa frase? Você vai colocar o teu nome lá onde está José. Amém? A igreja está aí, amém? Então vamos lá, 1, 2, 3 e... João é uma árvore frutífera. Vamos repetir isso? Vamos repetir? Só essa frase, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3 e... João é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme.
Os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Aleluia! Meu irmão, você lê um texto desse, colocando o teu nome, o defunto levanta, o cheio de dor já fica de pé, porque você está lendo a palavra de Deus, é você andar pela palavra de Deus. Eu queria destacar algumas características dos filhos maduros que temem ao Senhor e prosperam. Pastor, quais são as características que eu quero ser um filho maduro? Você quer ser comigo, amém? Eu quero revelar isso. Como? Quais são as características de um filho que revela essa maturidade espiritual? Primeiro lugar, revelarmos intimidade com Deus. Diga assim, revelarmos intimidade com Deus. Eu poderia dizer intimidade com o Pai, eu poderia dizer intimidade com Jesus Cristo, eu poderia dizer intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, nós temos hoje um grupo íntimos, sabe do quê? Informação. Só o conhecimento. Mas não consegue ter intimidade com o Deus que libera o conhecimento. Por isso que o texto vai dizer, conhecereis a... Então eu preciso primeiro conhecer o Senhor. Porque quando eu conheço o Espírito Santo, eu tenho intimidade com o Espírito Santo, você vai ler a Bíblia, o Espírito Santo está assim, ó, está vendo, meu filho? Está vendo, minha filha? É isso aqui. Então, revelarmos intimidade com Deus não é um chavão, uma verbalização popular. Não. É um desejo do coração de Deus. Vinde a mim, se acheguem a mim, fiquem perto de mim. Deus desce para conversar com Adão e Eva. E por que vocês não estão no mesmo lugar? A gente estava nu. Quem disse que vocês estavam assim? Então, Deus, Ele deseja intimidade, desde o jardim. E o capítulo 22 de Apocalipse continua com intimidade, que é a morada eterna com Ele nos céus. A Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Filhos maduros são íntimos de Deus. Olha que interessante, José, nesse texto que lemos, ele é um ramo frutífero. Essa palavra, essas verbalizações foram declaradas, sabe por quem? Por Jacó, seu pai. E José, com 17 anos, como eu disse, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Desde cedo, o seu pai já tinha dado para ele uma missão, como Jessé deu para Davi: cuide das minhas ovelhas. Os outros filhos de Jessé vão dizer para ele: o que você está fazendo aqui nesse campo, onde Golias estava? Porque você deveria estar cuidando das poucas ovelhas do nosso pai. Tem filho que valoriza o pouco, e tem filho que não valoriza o muito. Poucas ovelhas, José está lá. São as ovelhas, pai? Vou cuidar. É do rebanho, vou cuidar. São poucas ovelhas, pai Jessé? Então eu vou cuidar, porque o Senhor falou. Isso é uma submissão, isso é uma entrega, isso é estar debaixo da bênção. Jacó, irmãos, diz o texto que ele vai amar mais José do que os outros. Você sabe, Jacó teve José com Raquel, Raquel foi estéril. E é nesse contexto que Jacó, já de idade, vai demonstrar um afeto, um carinho para José, de uma forma tão especial. E eu não quero entrar no mérito de questão de preferência, mas isso também trouxe riscos para a vida de José. Porque gerou ciúmes na vida dos seus irmãos. Raquel, por ser estéril, e Jacó recebendo aquele menino, que devia ser lindo, Deus está dizendo para eles que aquele menino seria separado também para missões. Ele faria algo poderosíssimo de Deus na terra. E é interessante porque
José andando na casa. A túnica feita para José foi feita como se fosse para Jacó. Uma túnica de linho fino. Então eu posso imaginar que José andava na sua casa com aquela túnica maravilhosa. E eu posso imaginar os irmãos olhando para José, que não usava a mesma túnica, felizes da vida. Olha o nosso irmão querido e amado. O preferido do papai. O lindão, andando com a túnica. Você consegue imaginar isso? Que coisa, né? Família tem 3 filhos. Aí o que mais dá aquele, sabe aquele, ó, apimentadinho, sabe? Apimentado. Aí o pai compra 3 tênis. O para um é um quichute. O do meio é um semi-novo. Mas aquele ganha o novinho caro. Aí os 2 filhos estão, meu Deus do céu, como é que pode isso? A gente nem dá trabalho para o pai, o outro ganha o melhor. É que eu não posso contar algumas coisas. Mas ele estava andando assim na sua casa. Irmãos, conosco é assim. Deus tem sonhos para nós. Deus coloca sonhos no coração da igreja, no coração do povo, do pai, da mãe. Mas isso não são sonhos para você viver numa disfunção. São sonhos para cumprirem propósitos de Deus. São sonhos para cumprirem projetos de Deus. São as visões de Deus. E é por isso, irmãos, que eu quero destacar, porque Deus coloca isso em José, e ele mesmo novo já tem temor ao Senhor. Por que Deus não libera algumas coisas para os seus filhos? Porque muitas vezes esses filhos não têm maturidade para usufruir. Coloca uma Ferrari na mão de um jovem de 19 anos. Ele arrebenta com ela ali na frente. Se aquele ator que disse que ia dar uma volta no quarteirão, quando ele dá a volta, bate com aquele carro, morre, choca o mundo. Às vezes nós queremos as coisas, mas Deus vai assim, ó, se eu liberar, você vai morrer. Então eu tenho que te moldar, eu tenho que te capacitar, eu tenho que te polir, eu tenho que te lapidar, eu tenho que fazer você crescer. Porque quando você receber a bênção não será maior. Mas você vai entender que o Deus é que liberou a bênção, Ele é maior e Ele é todo poderoso. Então o relacionamento com José não era com os sonhos, irmãos. O relacionamento com José era íntimo do Deus que liberou os sonhos. Diga amém. Por quê? Porque quem às vezes recebe dom, ou os dons, quer dizer para todo mundo, eu tenho dom. O meu dom é de cura. O meu dom é de tal. O meu dom é papapá. Aí fica se enchendo. E a pergunta é, quem liberou o dom? Qual o nome que será glorificado? Diga, de Deus. Então José, ele tem tanta intimidade, mesmo jovem, 17 anos, que Deus libera sonhos. Então eu posso entender que se tivermos aqui na igreja um jovem, 17, 18, 20 anos, um adolescente, que Deus vai assim, olha, encontrei um menino, uma menina, e agora esse óleo vai ser derramado sobre a sua cabeça e você vai ser separado, mas haverá um processo para você ocupar ainda a cadeira. Deus pode fazer isso também. Porque Davi foi ungido na sua casa, quando adolescente, mas só chegou ao trono depois de 20 anos. Jacó abençoa os seus filhos, e quando chega em José, ele diz, você é árvore frutífera. A árvore frutífera à beira da fonte, cujos galhos passam por cima dos muros. Irmãos, árvore frutífera. Você vê uma árvore linda, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Daqui a pouco você está tendo que podar ela, porque ela já está passando para o muro do vizinho. Agora tem árvore, irmão, que tu lava, joga água, esfrega a folha, passa sabão, você coloca sal, você faz tudo, você ora, Senhor, abençoa. A bichinha está lá, não sai do lugar. Meu Deus. E ainda vem os matos ainda ao redor dela. Quando José abençoa esse menino,
José estava recebendo, irmãos, da boca do seu pai, mas da visão de Deus. Vai frutificar. A fonte de José, como eu disse, o texto vai dizer, à beira da fonte. No Novo Testamento, a fonte é Cristo. Lembra quando ele conversa com a mulher samaritana? Você está me pedindo água, mas se você conhecesse a verdadeira água, você jamais teria sede. José tem intimidade com Deus à beira da fonte. Por isso que o salmista vai dizer que as árvores que eram plantadas junto a ribeiros, correntes, águas, essas árvores o que iam frutificar. Você vê o livro de Ezequiel e você percebe que árvores que estavam à beira da fonte, por onde a água passava, tudo ia frutificando. Então a fonte, irmãos, é o Senhor. Então eu preciso entender que temer a Deus, ter intimidade com Deus, é entender primeiro o coração dele, o senhorio dele. Porque se você estiver vinculado à intimidade com Deus, com o Senhor, até nos momentos que você participar e estar envolvido em alguma coisa, você fala assim, eu tenho temor a Deus. Isso não provém de Deus. Isso não faz parte do assunto com Deus. Isso não tem a ver com as obras do Senhor. E aí lá nas igrejas da Ásia, está escrito, conheço as tuas obras. Então tem gente, o que vai valer da intimidade com Deus, não é quando você está no meio do povão, é quando você está sozinho. Quando ninguém está te vendo, é aí que Deus está te enxergando. Quem é você quando está só você e Deus? Quem somos quando estamos num lugar e os assuntos acontecem? Que falamos, como agimos, como nos expressamos? Irmãos, se o temor de Deus está sobre a tua vida, não importa o lugar, não importa o endereço, não importa as circunstâncias, você irá temer o Senhor em todo tipo de lugar, e eu creio que essa igreja é assim, diga amém. É isso que José vivenciou. Por isso eu posso, irmãos, responder algumas perguntas aqui. Como ser um ramo frutífero diante de tanta tribulação, problemas, tantas maldades e ofensas? Porque eu provoquei o texto, né? Falei, mas está bom, Senhor, mas ele foi ramo frutífero, mas olha a vida dele. O que aconteceu com José? Primeira coisa, irmãos, ele é levado, olhado já com indignação pelos seus irmãos. Ele está vindo já, aí os irmãos estão dizendo assim, lá vem o sonhador. Sabe isso que aconteceu comigo? Aí eu chegava numas rodas assim, já vem aquele aí que o pai dele rouba os dízimos. Na escola, eu vi muito isso. Até um garoto ganhar R$50 para comprar comida, R$50 para comprar comida na escola. Eu cheguei em casa e falei assim, pô pai, meu amigo lá na escola lá, ganhou R$50 do pai dele. Isso aqui é prosperidade. A gente aqui, meu Deus do céu. Aí meu pai falou assim, meu filho, é mesmo? Pai. Meu filho, amanhã, pergunta para ele, como é o relacionamento dele com o pai dele. Pergunta quanto tempo o pai passa com ele, se o pai dele joga bola, se o pai dele solta pipa, se o pai dele brinca na rua, anda de bicicleta. Pergunta isso para ele. Beleza, eu na maior ingenuidade, né? Cheguei lá, ei, beleza? O nome dele era Henrique. Ei, Henrique, tudo bem? Tudo bem. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Tu comprou um lanche hoje por R$50. Me tira uma dúvida. Como é que é teu relacionamento com teu pai? Quando eu falei a palavra pai, eu lembro até hoje. Até hoje. Eu tinha os meus 14, 15 anos. Ele falou assim, não repita esse nome. Eu preciso continuar a história? Cheguei em casa, pai... Ei, meu filho, como é que é o relacionamento? Pai, quando eu falei a palavra pai, ele disse assim, não repita esse nome. É mesmo, meu filho? Às vezes, irmãos, olhamos para o quadro da vida dele, de José, e percebemos que José está sendo ofendido pelos irmãos. Sonhador. E agora é uma trama, vamos matá-lo. Pensa você, irmãos, carregando o sonho de Deus. Pensa você abençoado por Deus. Pensa você agora falando na sua casa que Deus te deu sonhos. E tanto os irmãos quanto o próprio pai não entendem os sonhos. Quer dizer então que a gente vai se dobrar diante de você, José? É isso que está dizendo?
Mais adiante, agora os irmãos estão tramando a sua morte. Estou falando de irmãos, não estou falando de pessoas da vizinhança, não, são irmãos. Irmão, nós temos que olhar para a família de José e termos uma leitura da igreja hoje, infelizmente. Tem irmão querendo matar irmão. Tem pastor querendo detonar o outro. Estava dentro da casa de Jacó, nome Israel. Agora tem os irmãos tentando matar aquele irmão. E a grande pergunta é, o que tinha no coração desses irmãos? Vaidade, orgulho, soberba, feridas não tratadas, um desejo impetuoso por ver alguém bem-sucedido, alguém que carregava os sonhos de Deus e diz, esse aqui nós temos que matar. Aí levanta o Rubem e diz assim, quero mais ver assim, não gente, pelo amor de Deus, matar não, vamos só vender. Como se tivesse, né? Não, matar não. A gente leva, dá como morto, levamos uma roupa dele, né? Com cheiro ali, com sangue, e deixamos lá para o pai perceber isso, mas vamos deixar ele viver. E fazem, ele é vendido, ele é comprado. Só que eu quero que você pense comigo, irmãos, que quem teme ao Senhor, quem tem intimidade com Deus, prospera independentemente do lugar, independentemente das circunstâncias. Porque a prosperidade não está externa, a prosperidade está dentro de nós. O ser próspero tem a ver com o decreto de Deus para dentro de nós. Agora José é vendido, desde a sua casa, que eu te falei de uma roupa linda, uma túnica maravilhosa, linho fino. Agora, irmãos, a roupa que foi entregue ao pai dele era uma roupa cheia de sangue. Agora ele está sendo vendido, agora ele é escravo. Desde a sua casa até aquele momento, irmãos, já começou um processo de mudança de o estereótipo, a mudança do externo, das roupas. Só que Deus não está nem aí para o que você usa externamente. Deus está interessado em que tipo de roupagem está dentro de ti e dentro de mim. Como que eu estou me vestindo por dentro, ou me revestindo por dentro, porque se eu estou me revestindo do Espírito, eu vou saber como me vestir, se eu estou revestido do Espírito, eu vou saber como falar, se eu sou revestido do Espírito Santo, eu vou saber como agir com o próximo, se eu sou do Espírito, eu vou saber o que ouvir, o que cantar, o que será alimentado pelos meus ouvidos, porque eu sou a morada de Deus, morada do Altíssimo, então eu vou inserir o que dentro do meu corpo? Ingerir o quê? O que eu vou colocar para dentro desse corpo? Tem que ter a ver com o temor a Deus, inclusive. E é diante disso, irmãos, que ele é vendido. Agora ele vai ser comprado por Potifar, o segundo mais poderoso da terra. Comandante. Homem de sim e de não. E agora ele é colocado dentro do palácio, daquela casa. E de novo a roupa é trocada. Sabe, irmãos, eu penso que, diante de tudo isso, no coração de alguém que teme a Deus, que vive os preceitos e valores, e está caminhando com Deus, a pergunta para ele, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou um filho novo, eu recebi tuas visões, Senhor, por que todo esse sofrimento? Senhor, qual é o motivo de... Irmãos, não tem registro de José dizendo, por que, Senhor? Qual é o motivo? Por que o Senhor deixou acontecer esses irmãos me darem como morto? Meu pai vai sofrer. Por que eu estou sendo vendido agora? Por que eu estou agora dentro da casa desse homem aqui, que eu vou ter que ser escravo dele? E as roupas trocando, Irmãos, essa figura de linguagem do ramo frutífero se refere à vida secreta de José com Deus. A exuberância da história do hebreu José diante dos homens tinha alicerces no altar, onde ele cultivava seu relacionamento com o Senhor. Filhos imaturos alimentam uma caminhada apenas no natural. Filhos maduros desejam crescer espiritualmente a fim de operarem no sobrenatural. Filhos maduros estão passando por provas e sabendo que a visão, o dom, a palavra está dentro dele. Então aonde eu chego, que passa ali a ser natural, agora o sobrenatural chegou. Porque a bênção está aqui, irmãos. A bênção não está externamente, a bênção está ali. Por isso que o texto vai dizer para Abraão, se tu uma bênção, Abraão, e tu serás pai de uma geração de gerações.
Então, irmãos, não tem a ver com o que eu recebo do sistema, tem a ver com o que o Eterno colocou dentro de nós. Aleluia! José não está caminhando pelas provas, ele está caminhando nas provas. José não está abrindo mão da intimidade, mas ele é íntimo e revelando uma intimidade nos momentos desafiadores. É isso, irmãos, que nós temos que ser despertados nessa manhã, porque José sonhou os sonhos de Deus. José entendeu que ser próspero tinha a ver com o Senhor, e não com as suas habilidades, não com performance, não com estereótipo. Íntimos de Deus colocam a habilidade em segundo plano e colocam o relacionamento em primeiro plano. Por isso que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu penso que José não sabia desse versículo, mas eu posso imaginar aqui, na minha mente fértil, José dizendo: Senhor, uma coisa me basta, Senhor, é a tua presença, é o meu relacionamento contigo, o que me importa, Senhor, é a tua mão sobre a minha cabeça, o que me importa, Senhor, é que o Senhor está no controle de todas as coisas, não importa as estações mudarem lá fora, o que me importa, Senhor, é que nessa estação de dor, eu não vou ceder, nessa estação da provação, meu irmão, não ceda, está difícil, mas não ceda. Não abra mão dos princípios de Deus, não negocie valores, não brinque com a presença do Senhor. José é um homem que reflete, irmãos, ele tipifica Jesus. José tipifica Jesus. Sofreu injustamente, foi desonrado na sua casa, foi esquecido, foi abandonado, foi traído. Mas você vai ver com o final desse sermão onde é que foram parar os ossos de José. Somente com raízes profundas no eterno sustentariam uma espiritualidade tão evidente. Spurgeon, grande pregador, disse: se somos fracos em nossa comunhão com Deus, somos fracos em tudo. Se você é fraco, irmão, com todo carinho aqui, igreja, se você é fraco na tua intimidade com Deus, na tua busca a Deus, você vai ser fraco em tudo. Não leio a Bíblia, vai ser fraco em tudo. Não ora a Deus, vai ser fraco em tudo. Não separa um tempo para buscar o Senhor, vai ser fraco em tudo. Não consigo buscar a Deus, a tua hombridade me vai por terra abaixo. Teu casamento vai degolar. Houve momentos na minha vida, irmãos, no início do meu casamento, quando nós tínhamos ainda a empresa que eu sempre digo, falei ao pessoal da transição ali, que no meu coração, irmãos, o temor foi embora. Eu queria ser rico. Foi no meio do esgoto, onde estava lá, as bolotas dos porcos, que Deus falou assim: volte a ter temor por mim. Por isso que eu estou aqui hoje. Porque se eu não tivesse tido temor lá, eu nem estaria vivo. Então eu sei aonde eu estive, e não foi minha família, foi eu. Eu sei aonde eu estava, negligenciando a palavra de Deus. Eu sei aonde eu estive, quando Deus me chamava para voltar. Você é líder, eu te chamei, venha. Eu te vocacionei. Senão ainda tenho que mexer aqui nos reais. Diante das tentativas para distraí-lo, José apresenta uma pergunta. Olha isso aqui, irmãos. As tentações, os momentos de contaminar José e destruí-lo, agora dentro da casa de Potifar, a mulher de Potifar dá em cima dele. Presta atenção nisso. É melhor ficar uma capa para trás ou que você morrer ali. Quando a mulher encosta nele, a capa fica, irmãos. A capa fica. E ele vai embora. Tem pessoas aqui que estão brincando com a mão sobre a capa. Tem gente no sistema, na religiosidade, brincando. E o que Deus quer? Derramar uma capa, o que? Uma unção sobre você, para que quando você tira essa capa e coloca, o Jordão se abra. E não você perca a unção lá e fique morto lá, não. Deus quer que você permaneça em pé, firme diante de Deus, porque quando o Jordão aparecer, o impossível aparecer, você vai tirar a capa e vai assim: abra, Jordão, porque eu tive intimidade, eu me submeti a uma autoridade espiritual, eu tive um pai espiritual chamado Elias.
Essa verdade que Deus tem para nós, irmãos. Uma igreja que é operante, triunfante, uma igreja que conquista, uma igreja que avança, uma igreja que, se for preciso, deixar a capa para não cair, mas ela sabe que o revestimento do Espírito está sobre ela. Amém, irmãos? A segunda característica, aliás, a pergunta é: pecaria eu contra Deus? Sabe qual é o nome disso? Temor. O que faltou para Sansão sobrou em José. Você está vendo a diferença, irmãos? Quem está entendendo? Segundo, sermos íntegros. Pastor, característica seja íntegro. O que é essa integridade? É a capacidade de não se dividir. O verso de 1 a 12 do capítulo 39 vai dizer isso. Intimidade revela integridade. Intimidade gera prosperidade. Irmãos, José não teve poderes sobrenaturais como Sansão. José foi vendido, foi maltratado, forjado na fornalha da rejeição, experimentou desprezo, como Jesus iria sofrer depois. Olha o texto que está em Salmo 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram, se tornou cabeça de esquina. Por isso que eu te disse que José tipifica Cristo. Todo o Antigo Testamento, profetas, patriarcas, vários deles, você vai ver um apontamento para Cristo. Vários deles. A pedra que os edificadores rejeitaram. Irmãos, quem era de fato a pedra na casa de Jacó? Quem era o ramo frutífero, irmãos? Quem era o abençoado da casa? Todos eles, mas irmãos, o José era o José. Então, quando rejeitaram José, estavam rejeitando o quê? As bênçãos. Quando você vê uma pessoa prosperando, crescendo, avançando, rompendo, irmãos, elogie, agradeça a Deus e fala assim: olha, você é 10. E somos irmãos, hein? Mas às vezes você vê alguém prosperando, está se achando, está dando muito glória a Deus, claro, é o carro dele. Não, irmão, tem gente vindo a pé para a igreja dando glória a Deus mais alto do que gente com carro de 200 mil aí. Porque não é o exterior. Ele sabe de onde Deus o tirou, irmãos, de um charco de lodo, de lama, de pecado. Então ele diz: porque Deus me tirou e me deu uma segunda chance, eu vou honrar o nome dEle. Temer ao Senhor antecede prosperidade. Ser íntegro é ser completo, pleno, não é viver pela metade. A superficialidade nos apresenta um bom layout. Olha isso aqui. A superficialidade nos apresenta um bom layout para vivermos satisfeitos no raso. A integridade nos impulsiona a vivermos uma vida de busca pela essência de Deus, constância diária e temendo em todo tempo. Superficialidade é só um layout que vai viver satisfeito com o raso. Não, vamos viver assim, está tudo bem. Não, para que orar? Para que buscar? Não. Daqui a pouco a crise chega. Eu atendi recentemente aqui uma família no meu gabinete. E essa família falou assim: pastor, nós não aguentamos mais. Isso que é o problema que está acontecendo. Pastor, nós temos uma casa, a casa está no nosso nome, a gente paga o IPTU, a gente faz tudo, pastor, tudo. E lá dentro daquela casa tem uma família que não sai de lá. Quanto tempo? Mais de 5 anos. Se a casa é de vocês e está no processo judicial, pastor, e quando a gente pensa que o negócio vai sair, o advogado do outro lado lá consegue uma justificativa e aí o processo cai de novo. Pastor, isso está há mais de 5 anos. Irmãos, me deu uma ira santa. Pensa num pastor que ficou assim, brabo. Mas não com eles, coitado. Nem com a outra família lá, com o sistema. Eu falei assim: vocês vão experimentar a justiça de Deus. Vocês creem nisso? Vocês são prósperos em Deus? Pastor, a gente já foi da igreja tal, a gente já ouviu assim. Então escreva. Domingo passado me procuraram aqui no final do culto. Pastor, semana que vem eles são obrigados a sair da casa.
Você podia aplaudir a Deus. Nossas batalhas, irmãos, é com aquele que nós temos que nos juntar em batalhas com a justiça, não com a injustiça. Porque Deus conhece os maus e os bons. E aqui, Jesus combateu, denunciando a hipocrisia da elite religiosa da sua época, enquanto formava seus discípulos. Esses escribas, irmãos, eu estou falando de superficialidade e de profundidade. Eles eram rasos no revelar Deus, mas eles eram profundos em dar de dedo no povo. Nós fazemos isso, mas Jesus vai entrar e vai considerar esse povo como sepulcro caiado, que pode ser considerado como algo bonito por fora, com acabamento e beleza, mas que é refletido, mas que é fétido por dentro, revelando o seu verdadeiro significado. É algo que possui uma aparência de belo, mas está pobre. Integridade não é o que você aparenta manter todos os dias, quando todos te observam. É quem você é quando ninguém está a ti. E aí José volta para a história. José está lá na sua casa, na casa agora de Potifar. Acontece esse trama aí com a mulher de Potifar. O que acontece, irmãos? Injustiça. Quando a mulher de Potifar vê que ele foge, ela vai falar com o Potifar: olha, sabe aquele rapazinho que você trouxe para cá? Sem vergonha. Deu em cima de mim. Vem em cima de mim. Agora, presta atenção, igreja, presta atenção. Está acontecendo uma mentira, uma ofensa, lá naquele endereço do Potifar com a Potifa, certo? Agora, está Deus aqui olhando, e José já está preso. Presta atenção nisso. Está a família lá caluniando, aí ele vem, prende José. Deus está assistindo tudo isso ou não está, irmãos? Diga, tá. Ele está te vendo. Aí José está lá preso. José carregava o quê? A bênção. Glória a Deus. José era ramo. Então, irmãos, agora a gente faz um resumo. Quando ele foi vendido, ele era ramo frutífero. Quando ele chegou na casa de... Aliás, ele foi dado como morto, ele era ramo frutífero. Odiado pela sua família, ramo frutífero. Quando ele vai saindo daquela casa e vai agora para a casa de Potifar, ele era um ramo. E agora na prisão, ele vai deixar de ser ramo frutífero? Não, ele é ramo frutífero. Então agora o pessoal fica olhando para ele assim: mano, tu é nota 10. Você ora, você fica falando com Deus, e a gente está aqui preso. Que negócio é esse? Tu vai ser o chefe agora do presídio. Toma a chave aí, cuida desse negócio. Eu penso já ele fazendo turnos de oração. Vamos adorar. Períodos a períodos. Porque quando um filho de Deus chega num lugar, o sistema tem que mudar. A atmosfera muda, o reino desce e o poder se manifesta naquele lugar. Por quê, irmãos? Porque não era o sistema que está envolvendo José. Deus estava com José na palma da sua mão, porque Deus tinha abençoado José. José foi íntegro em sua casa. Ele foi íntegro no poço. Ele foi íntegro quando foi vendido. Ele foi íntegro na casa de Potifar. Ele foi íntegro quando preso. E agora, irmãos, ele fica preso naquele... Não sabemos o tempo exato que ele ficou preso. Mas a gente tem uma noção que quando ele interpreta, ele tinha o quê? O dom da interpretação dos sonhos. Amém? Então ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Aliás, o sonho... Copeiro e padeiro foram presos por tentativa de envenenamento de Faraó. E agora, irmãos, ele interpreta os sonhos desses caras. Resumindo, o copeiro sobe e o padeiro desce. Ou seja, o padeiro morreu. 3 dias depois, morreu. E o copeiro é colocado na posição novamente. Aí ele fala assim: viu, avisa lá o líder que eu estou aqui. Esqueceram de mim. Esse camarada sobe, você acha que ele vai lembrar de José, irmãos? Ele está livre da morte, irmãos. Aqui é a guilhotina. Ele está vivo. Mas mesmo que pessoas sejam livres, ou passem pelo livramento e esqueçam de você, quem está segurando José? Deus.
Então ele espera mais 2 anos. Fala assim, só 2 anos. Você ficaria mais 2 anos preso justamente? Agora eu quero fechar essa palavra, reconhecendo que em todo o tempo o favor e a bênção de Deus estava sobre José. Presta atenção numa coisa. José, quando ele é preso, e agora, 2 anos depois, algo acontece na história. Deus tem o controle das coisas, irmão, nas suas mãos. Deus libera um sonho para Faraó. Esse sonho, ele chama todos os intérpretes, os sábios, os conhecedores. E ninguém consegue saber nem o sonho que ele teve, nem interpretar. Deixa eu falar uma coisa. Quem é que revela os segredos do coração de Deus? Só Deus. Para quem? Para os íntimos. Quem falar o meu sonho e interpretar meu sonho, vai viver. José está lá preso. O assunto no salão era esse. De repente passa o copeiro. Quem vai interpretar? Interpretações, eu conheço um cara. Se apresenta. Olha, tem um rapaz lá preso que eles prenderam já tem um tempo. Eu esqueci dele 2 anos. Esse cara também tinha que, né? 2 anos ele ficou lá. E esse camarada interpreta os meus sonhos. Por isso que eu estou aqui hoje. Traz ele como? Está barbudo, cabeludo, fedendo, roupa suja. Faz a barba dele, dá banhozinho nele, troca de roupa novamente. Aleluia! E José se apresenta. Eu peço José chegando. Eu sabia que a minha hora ia chegar. Porque eu tenho temor a Deus. Mas não é esse cara aí que me livrou. Quem me livrou foi Deus. E aí José se apresenta naquele momento e diz, olha José, é o seguinte. Eu tive um sonho. E eu preciso que você fale o sonho e que você interprete o sonho. Irmão, José nem titubeou. Estava cansado de estar preso, cansado de sofrer, cansado das provações. Ele falou assim, olha, você sonhou com 7 vacas gordas, e você sonhou com as 7 vacas magras. Essas 7 vacas magras depois comeriam as 7 vacas gordas. E eu tenho a interpretação de sonho para você. Durante 7 anos, você vai prosperar, o Egito vai prosperar, a terra será fértil, será poderosa em colheitas e colheitas. O que você plantar, vai semear em grande quantidade. Mas depois de 7 anos, haverá uma escassez, uma miséria como nunca vista já no Egito. Amém, igreja? Sabe qual a resposta de Faraó? Capítulo 41, 38 e 39 de Gênesis. Quando Faraó ouve isso da boca de José, ele diz, bom que você disse, importante o que você disse, muito forte o que você disse. E ele vai dizer algo, irmãos, que eu gostaria de ouvir. Será que nós vamos ver alguém assim, que carrega o Espírito Divino? Irmãos, isso é prosperidade. Isso é ser próspero. É quando o incrédulo, o ímpio, o faraó, o Nabucodonosor, todos eles lá olham e vejam, será que nós vamos ter alguém assim na nossa terra, cujo ele carrega o Espírito Divino? Aleluia mesmo. Porque, irmãos, isso era um testemunho do homem mais poderoso da terra. E foi ele que trocou o nome de José. Zafenate Paneia. Faraó pega o anel no dedo e coloca, agora você é o camarada que vai carregar os documentos reais. Anel de sinete. O anel colocava nos documentos para reis se conversarem. Iam pela estrada. Ou seja, o segundo mais poderoso da terra vai ser você, porque agora você vai governar. E você vai administrar a comida, porque a prosperidade de Deus está em ti. Eu quero chamar a equipe para servir a ceia. Deus não perdeu a visão sobre o seu povo. Ah, pastor, está na escassez. É a bênção e o favor dele sobre José e sobre as nossas vidas. Nós não podemos deixar, não podemos nos esquecer que José fez tudo isso por causa da bênção e do favor de Deus. Eu olho para a história e nós temos a ceia.
E a ceia, ela representa o Cristo que desce, morre, mas ressuscita dos mortos. Mas as pessoas rejeitaram ele, filho, como rejeitaram José. As pessoas maltrataram ele como maltrataram José. As pessoas só não crucificaram José, mas foram ofensivas, mentiram, caluniaram. Isso aí, irmãos, a coisa que me tocou muito é porque esse ramo também somos nós. Em João 15 vai dizer que nós somos o ramo e ele a videira verdadeira. Então todo ramo que está ligado na videira é como uma árvore frutífera. E essa árvore frutífera cresce. Lembra dos frutos que eu falei? Cresce, tem frutos. Só que, irmãos, ela vai além também. Porque agora, irmãos, essa árvore frutífera está subindo, expandindo, aleluia. Está expandindo pelos muros. Não tem como, irmãos, um problema te controlar mais, porque você vai crescer tanto na prosperidade de Deus, na visão de Deus, na palavra dEle, que agora os limites não vão te segurar. São os ramos ligados na videira que vão ultrapassar os muros. Nessa manhã, em nome de Jesus de Nazaré, você vai ultrapassar os muros. Os arcos, irmãos, os flecheiros que iam contra José caíram por terra, porque ele permaneceu firme e inabalável. Nessa manhã, Deus nos convida a termos temor a Deus. E o temor a Deus é vivenciarmos prosperidade. E da prosperidade é vermos uma descendência abençoada. E dessa descendência abençoada, Deus revelará os seus segredos íntimos. Aleluia! Esse texto mexe comigo muito, porque as pessoas olham a vida de José como se fosse um fio, né? Mas não, irmãos, é do capítulo 37 até o 50. No final da vida de Jacó, ele chama todos os seus filhos, bem, e vai abençoando filho por filho. Mas quando ele chega em José, no final da vida, tá? Não foi no início. Você é ramo frutífero. Irmãos, quando você entrega a sua vida a Jesus, você está enxertado na videira. Então não é o final, é a bênção de Deus no começo. E ele vai andando, e por onde ele anda as coisas aconteciam. Eu tenho pessoas aqui passando por tribulações, irmãos, como eu acabei de dizer, gravíssimas. Mas essa semana, quando eu cheguei naquela UTI, eu estava como um leão, mas quando eu cheguei no carro, eu virei um gatinho. Que eu comecei a guerrear com Deus. Eu comecei a falar com Deus. E Deus me pegou no colo. Na semana anterior, irmãos, eu estava cuidando de um cara que tentou suicídio. Esse cara me liga ontem, sóbrio, com os olhos brilhando. Ele fala uns palavrões. Eu falei assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria que você conversasse comigo sem palavrão. Sim, senhor. Deus vai te usar esse ano como um ramo frutífero, ao ponto das pessoas serem transformadas pelo poder de Jesus na tua vida. Porque, irmãos, aonde a gente chega, o reino chega. E é por isso que Jesus está vivo entre nós. Glória a Deus. Fique de pé.